Vejo que há pessoas de diferentes lugares. Top of the hour, it looks like Catherine, so I don't know if you want to start your introduction. Já estamos, na hora, então podemos começar, Righto. Catherine. Good morning, good Bom afternoon, dia, good estou evening, feliz de wherever you começar. are across Bom the dia, globe. boa I see tarde, we have people dependendo de from onde Brazil, você se from the encontre. United Temos States, pessoas conectadas do Brasil, from dos Estados Lebanon, Unidos, Mexico. So good to do see UK. México. So a É very global um audience. prazer Thank you ver everyone todas for essas joining pessoas do Reino this Unido, morning. uma I'm going to audiência close the global. Obrigado chat. por estarem But conosco. please, Vou as fechar Chantal aqui o said, chat, introduce mas, yourself. We would love to como go through Chantel and everything mencionou, as time goes sintam-se on. livres de se My name is apresentar. Catherine Johnson. Gostamos de I ter am essa Director of comunidade. Educational Eu sou a Strategies and Catherine Academic Johnson, Engagement eu for sou a Local Health School, diretora and delighted to be with you dessa today. sessão acadêmica. É Audio is uma honra available in estar hoje English, com in vocês. Spanish, O and in áudio está Portuguese. disponível em On the inglês, bottom of português your e Zoom, you espanhol. should be able Na to parte inferior choose do Zoom, which temos language you um want. ícone There's an que tem interpretation button, com o so mundo, please go o ahead globo. Você and pode do that. pressionar esse And botão e we are 2 minutes selecionar o after idioma the de sua hour. I'm going to preferência. go ahead and get started. 2 minutos depois da hora, So we começamos. just did our welcome and our Muito introductions bem, já here. fizemos a Today we'll be nossa talking about how apresentação, learning demos as really is boas-vindas. in Hoje global vamos falar matters, and I sobre will introduce you also to aprendizagem ativa, o osmosis, que é as e por well que é as importante. Eu também providing some apresentarei practical a strategies for osmose how you e can algumas impact estratégias learning with práticas osmosis in para your poder program. utilizar Like any good a educational session, we have learning a objectives here. So by aprendizagem the end ativa. of the session, Temos you will have objetivos a de aprendizagem, ability então, to para o define final active dessa and sessão, passive vocês learning vão because ter a you're habilidade already de in the definir hopefully leading to at aprendizagem least ativo e one passivo, strategy e for espero que também promoting possam, active pelo learning menos, in your levar uma program estratégia para using promover osmosis to persevere. aprendizagem ativa, utilizando So to start at the osmose. beginning, when we Muito think about bem, learning de and our brains, início. the logic here Quando is você that we are all pensa em different. We have aprendizagem different e sobre genes, os we can have cérebros, different todos somos firmware of diferentes, temos things. diferente genética, When we're born, somos. we eh, immediately begin to diverge, and we Quando become more nascemos, different de over time início, claro, nos with different diferenciamos e nos families, different tornamos parents, different diferentes com o passar social do tempo. Temos diferentes circumstances, famílias, different pais, communities, circunstâncias sociais, different diferentes comunidades education, e life diferentes experiences. All of these níveis things together de, influence our de knowledge, educação, our experiência de vida, attitudes, e tudo and our isso influi skills. no And nosso they also conhecimento, manifest in nas nossas unique brain atitudes e structures habilidades, and e se neural networks. manifestam Now, em this is estruturas únicas important do because cérebro learning e em is redes really us neuronais. Isso é actively importante porque a making changes aprendizagem to é our brains. ativamente, And our justamente bodies are fazendo always in a mudanças constant ao state of nosso change. So, cérebro. O to nosso clarify, cérebro sempre learning está is changes in our mudando. brain directed Então, towards an outcome. a aprendizagem Typically, that são one outcome that mudanças makes no us nosso adapt better cérebro to our que work and estão to our orientados life. And in para um this case, the resultado que study nos tells ajudam that a nos our adaptar ao nosso identities trabalho, à and our vida work e ao as estudo da clinicians, medicina, nesse physicians, physician caso. assistants. This is E why we ajuda like como learning objectives, so médicos, that when we are assistentes learning, em we saúde, focus etc. our São os changes in objetivos a para que possamos desirable nos focar direction. e focar essas So you can mudanças imagine para that if we all uma start with direção completely different and desejada, unique um brains, objetivo the changes that are desejado. required to move from a Então, starting point to that todos desired temos endpoint diferentes cérebros, are então different. precisamos So we can't mudanças para directly passar de um change ponto para our outro e também brain serão someone diferentes. else's brainwire. Então, Teaching and education is the edu- practice of indirectly a facilitating these educação changes in our é a learners, and they happen prática para more efficiently facilitar when learners essas are mudanças actively dentro, engaged em relação taking aos nossos information in new estudantes. Isso experiences. For acontece de example, forma mais asking eficaz questions se that let a learner utilizarmos link o the response aprendizado to ativo, something trazendo that they already perguntas have. para que o So a framework, estudante a neural faça um network. vínculo, um link entre a Or resposta answering a com o question conhecimento ou that informações que reinforces já a tem, fact. ou responder Or uma allowing pergunta, isso learners to pode explain things reforçar in um their own terms. fato, ou So pode that's for permitir those knowledge. We'll talk more explicar about uma that. uma For skills resposta em and suas attitude próprias changes, we palavras. need Vamos people to ver, try falar new mais sobre things. isso em breve. A You ideia are é que as feeling pessoas some estejam emotion, right? So all of ativamente these different diferentes ways that coisas, we sentindo diferentes connect emoções. learning and São make those diferentes formas links que sticky conectamos in our neural o networks. aprendizado. So E passive learning, isso acontece unobjective. dentro das redes So neuronais. we'll talk O about active aprendizado learning really passivo. specifically.
Bem, vamos falar então do aprendizado ativo e passivo. Essa sessão estará focada numa teoria de aprendizado construtivo, no aspecto de que os estudantes possam construir marcos de aprendizagem. E o que é aprendizado ativo? É uma metodologia que faz que os participantes possam ser ativos. Os nossos cérebros precisam ser moldados. Como pode acontecer isso? Bem, fazendo perguntas, refletindo, recebendo feedback. E aprendizado passivo assume que todos somos iguais, que somos esponjas, que vamos absorver tudo que virmos aí. E nesse sentido, tem a ver com consumir um vídeo, uma apresentação, absorver. Isso se vincula mais com o visual. A meta do aprendizado ativo é ver desenvolver habilidades e passar de ser a ser especialistas. Há uma pirâmide que talvez vocês já conhecem, baseada no trabalho de Dr. Masters sobre a aprendizagem na educação médica. O aprendizagem passivo tem a ver com uma questão audiovisual, demonstrações, é a forma de ver as coisas. Depois temos a questão de fazer coisas, participar de uma discussão, fazer práticas, e a outra parte do aprendizado ativo é ensinar mais alguém. Então, a ideia é justamente ensinar outras pessoas. Não é difícil entender por que aprendizado ativo é melhor que o passivo para essas mudanças no cérebro. Então, a pergunta será: bem, qual tipo de aprendizado ativo é melhor em relação a resolver problemas, ou trabalhar em equipes, fazer perguntas, ou mapas conceptuais, ou realizar prática, ou ter experiências? A resposta é mais complexa. O aprendizado ativo é muito melhor que o que não é tão ativo. É importante esse alinhamento instrutivo, que se podemos utilizar o que já aprendemos com o que estamos aprendendo agora. Então, nesse sentido, temos que ver onde estamos estudantes. É o seu primeiro dia, na escola de medicina, na faculdade de medicina. Temos de pensar se é uma pessoa que já tem experiência. Todos estamos aprendendo e temos de considerar o que estamos ensinando. Estamos ensinando alguma questão com conhecimento, em relação ao conhecimento, ou que os estudantes desenvolvam uma habilidade. Então, para os novos estudantes, se alguém não tem muito conhecimento ou experiência, vamos ajudá-los desde o início a criar esse modelo mental, essa estrutura neuronal que possa apoiar ou ajudar a trazer mais ou maior complexidade lá na frente. São recursos importantes, detalhados, que podem ajudar nesse sentido. Posteriormente, podemos oferecer oportunidade de aprendizado ativo para construir mais para um grupo maior. É importante pensar como podemos quebrar, ou dividir, desculpem, o grupo em pequenos grupos. Podemos dizer, muito bem, compartilhe com a pessoa do seu lado. Chantel pode dizer, ok, podemos falar sobre o que está acontecendo durante a aula. Podemos fazer perguntas antes de iniciar a aula para criar um marco ou colocar tudo numa tela, e podemos fazer perguntas depois de ter ensinado questões como enquetes, por exemplo. Hoje vamos utilizar o chat aqui. É uma boa forma de ter uma aula com muitos estudantes, que ela seja mais ativa, essa aula. O ponto aqui é promover o aprendizado dirigido por si próprio.
Estamos pensando num aprendizado em duplas, em questões sociais também podem produzir conhecimento, podem estar ensinando e se apresentando os estudantes uns com os outros e também podem nos ajudar podem nos ajudar com diferentes recursos. Bem, se os estudantes têm mais experiência, podemos utilizar essa experiência, podemos pedir que apresentem, por exemplo, um caso, podemos pedir que façam, que escrevam ou que criem um blog, um vídeo. Pensando na profissão médica, o nível mais elevado de aprendizado ativo é aprender a partir das nossas próprias práticas clínicas. Isso acontece no hospital, em treinamento supervisionado, clínica, dependendo, claro, da nossa experiência. Isso pode acontecer tentando diferentes abordagens para cada paciente e a sua situação única. É um aprendizado único quando vemos um paciente com alguma doença ou distúrbio em específico e ver esse paciente e a sua interação, o distúrbio que possa ter e aprender sobre essa situação permite criar uma experiência adaptável. Esse quadro aqui é um resumo da evidência com alguns conselhos em relação à ciência do aprendizado. Aqui, talvez muitos de vocês já estejam familiarizados com o espectro de teste ou repetição espaciada e a utilidade desses conceitos, mas eu trago como um exemplo. Por exemplo, a elaboração interrogativa, isso tem muita utilidade, autoexplicação, se explicar coisas a si próprio ou a outros, isso funciona muito bem. Os testes de práticas e a prática distribuída têm uma utilidade muito alta para aprender. De início, utilizar, então, esses testes de práticas e as práticas espaciadas pode ser, de fato, outra forma em que vocês já conhecem, que é uma forma muito boa de aprender, que o aprendizado fique. E isso foi construído dentro da plataforma que verão em breve. Na medida em que passamos para uma apresentação, eu quero trazer e deixar alguns conselhos que vocês podem utilizar dentro dos seus próprios programas para ajudar o aprendizado ativo. Primeiramente, a multimídia, imagens, palavras, há muitas coisas que podemos utilizar, mas isso é justamente dentro de osmoses. É a forma em que o texto e a voz pode ser escutada, tudo foi desenhado para que o aprendizado seja muito melhor. O efeito dos testes. Realizar perguntas, sem dúvida alguma, é muito bom antes de ensinar qualquer coisa. Isso estabelece o que temos de atender em detalhe. Atendimento espaciado, repetir as palavras. Quando unimos isso com pergunta de opção múltipla, isso é muito útil. A prática intercalada, misturar conceitos, misturar os diferentes tópicos e conceitos é difícil de realizar e de manter, digamos, para alguém que está aprendendo. No curto prazo é difícil, mas no longo prazo é muito boa técnica. Nos Estados Unidos temos várias técnicas que utilizam esse tipo de aprendizado. Quando misturamos medicina e pediatria, vemos que os estudantes mantêm as informações por mais tempo. Temos também a elaboração interrogativa com conhecimentos já existentes ou pré-existentes e combinando exemplos concretos com conceitos abstratos. E nós faremos isso hoje, traremos uns exemplos concretos da plataforma Osmose para unir isso aos conceitos abstratos que acabei de mencionar. Vou passar agora para a plataforma. Vamos falar sobre osmose.
Estou indo bem com o tempo? Sim. Bem, um nível muito alto para aqueles que não têm conhecimento de osmose, e caso tenham perguntas e queiram saber mais, por favor, vocês podem deixar o seu contato ou as suas perguntas para aprender mais aqui através do chat. Osmose é uma ferramenta longitudinal para apoiar a aprendizado. Esteja onde estiver na sua viagem de aprendizagem. Utilizamos vídeos animados. Na hora de entrar, vocês vão se deparar com bem-vindo. Eu sou aqui, vou colocar o meu nome, eu posso trazer aqui os dados. Eu quero mostrar aqui nessa versão é que temos ciências básicas e ciências clínicas. Tudo está aqui bem organizado. Vocês podem achar, por exemplo, aqui farmacologia, anatomia, podem achar tudo. E estas informações, caso vocês estejam falando sobre sistema cardiovascular, histologia e patologia, tudo está aqui. Nos Estados Unidos, temos também o SMLE. Aqui as informações para instituições de MT. Para Clerkship temos também esse conteúdo, são níveis, claro, mais elevados. E estamos vendo o que pode fazer em relação ao manejo de conteúdos. Aqui um exemplo específico. Eu vou escrever aqui o meu nome. Não, hipertensão. Vou escrever aqui, em inglês, escrevi hipertensão e, voltando, se ninguém escutou falar sobre hipertensão, iniciariam com esse vídeo, que fala do que é hipertensão, que é a pressão sanguínea alta. O segundo nível é a revisão de patologia. Esses vídeos são mais longos, que incluem apresentação de pacientes para que possamos fazer comparações com dois pacientes e com hipertensão primária, secundária ou emergente. Então, revisamos a patologia e vemos que pessoas têm um pouco de experiência em relação ao tema. Aqui, ciência desenhada para a gestão. Aqui vemos hipertensão durante a gravidez, hipertensão intracraniana idiopática. Aqui são vídeos num nível mais avançado para estudantes que já têm experiência com o assunto. Aqui vou entrar a esse exemplo, hipertensão como uma patologia. A estrela do show aqui é esse vídeo que temos aqui. Vamos iniciar com esse vídeo. O que vemos aqui, vemos a apresentação do paciente, temos também se vocês querem pausar ou ler uma questão mais específica, podem fazê-lo. Aqui temos toda a legenda, vou colocar aqui em espanhol, e temos legenda para todos os vídeos em osmose. Caso queiram utilizar esses vídeos na aula, vou trazer uma questão prática. Temos centenas de estudantes nessa aula, então, no Zoom, por exemplo. Então, fazem a divisão de equipes e os estudantes podem falar sobre qual tipo de hipertensão tem, no caso, Alice, primária, secundária, e depois voltaram a esse vídeo e viram o finzinho do vídeo junto, onde puderam falar sobre o que estava acontecendo com esses pacientes Anthony e Alice. E como podemos gerir isso? É uma boa forma de utilizar esses vídeos no grupo grande para ter esse aprendizado ou aprendizagem ativa. Também, pessoas que estão rotando, que não lembram tanto sobre a hipertensão, podem voltar e rever esses vídeos antes de ver um paciente no hospital ou na clínica.
Outra boa forma de promover aprendizado ativo, todos os vídeos em osmose têm testes já no final e utilizamos a confiança e a precisão para eles. Não vou ler todas as perguntas, mas vamos pedir aos estudantes que selecionem a sua precisão. O que pensam disso? A confiança é baixa, média ou alta? Acho que a minha confiança é baixa, eu errei. Sempre haverá uma explicação quando você selecione uma resposta incorreta e uma discussão completa de cada um desses temas, desses tópicos. Tudo isso é mostrado aqui no dashboard e veremos qual o visual dessa parte da plataforma. Antes de passar para essa tela, bem, é muito fácil para os estudantes achar vídeos, salvá-los, criar uma lista, e vocês também, como professores, podem compartilhar apenas um, ou podem criar a sua própria lista de vídeos. Compartilhar é muito simples, vocês copiam um vínculo, um link, e colocam dentro do sistema de gestão de aprendizado, e também enviando um e-mail com o link. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer isto de uma forma social. Se eu estiver estudando, por exemplo, à noite, eu tenho uma pergunta, surge uma pergunta, eu posso ir com os outros membros da faculdade para fazer a pergunta. Bem, vocês podem enviar, por exemplo, um vídeo como resposta às perguntas. Eu vou mostrar agora os analíticos. Quem compre e se torna membro de osmose, vemos aqui a analítica, podemos ver quanto estão entrando os estudantes, se estão assistindo aos vídeos, se estão respondendo perguntas. O mais interessante é a habilidade de poder ver os dados individuais de estudante a estudante. Então, eu tenho aqui uma lista. Eu criei uma lista de vídeos, que tem 5 vídeos. Esses são 5. Vídeo a vídeo, podemos ver o que está acontecendo. Aqui, vemos 110 estudantes desse grupo de 180 estudantes. 110 assistiram esse vídeo de componentes do sangue. Primeiro nome, sobrenome, quanto tempo do vídeo assistiram, quantas vezes, a data recente em que assistiram o vídeo. Também, se a pergunta é em relação a esse vídeo, vemos se fizeram bem as perguntas por estudante ou como grupo. Bem, para esse grupo, por exemplo, 110 deles assistiram ao vídeo. Apenas 3% deles responderam as perguntas, mas quem respondeu a pergunta, a maioria deles está bastante bem, 67% de precisão, mas o nível de confiança é bastante elevado. Vemos aqui o desempenho do grupo. Isso para professores é muito, muito útil. E como vemos aqui o estudante teve uma resposta correta e uma incorreta. Com alta confiança, depois voltaram, responderam novamente até que tiveram todas elas corretas. Informações analíticas muito úteis para ver o que estão fazendo os estudantes, se eles estão aprendendo e saber o que não sabem para poder melhorar isso e apoiar esse aprendizado ativo e ajuda vocês a poder apoiá-los também para criar essa construção de aprendizado. Vou pausar aqui a tela. Já estou nos meus 5 minutos e quero me garantir de ter tempo para perguntas. Temos perguntas? Temos uma pergunta no chat. É possível utilizar osmose para atender um único tópico
ou deveria ser um complemento? É muito boa pergunta, na verdade. Se vocês temos diferentes usos, eu diria que há momentos quando às vezes é possível utilizar no início, às vezes pode ser a substituição para o livro, mas definitivamente não podemos eliminar professores, logicamente. Trabalhar juntamente com o estudante é o melhor. Se eu pudesse saber como é um médico, se eu pudesse ser médica apenas assistindo vídeos, teria poupado muitos anos, mas não. Precisamos dessa formação de identidade que trazem vocês como professores. Eu diria, então, que a resposta é sim e não. Sim, é utilizado como conteúdo para poder apoiar a construção de aprendizagem no aula. Nesse ambiente, podem pedir aos estudantes que assistam um vídeo sobre células vermelhas e como funciona a coagulação. Talvez vão assistir esse vídeo sobre sobre anatomia, e quando acontece quando há um coágulo de sangue no coração. Então, pode utilizar isso como início para o seu curso. E vocês podem trabalhar de forma ativa para que haja uma abordagem bem focada no paciente. Espero ter respondido a pergunta. Não mencionei, mas também oferecemos alinhamento de currículo para quem pense em comprar osmose ou para quem já comprou. Por exemplo, se compartilham seus objetivos e podem dizer: estes são os objetivos para essa aula. Eu quero fazer isso nessa aula. Eu quero apoiar com essas leituras. Se vocês compartilharem isso conosco, nós podemos dar recomendações de como podem fazer isso e atingir as metas. Aqui alguns detalhes sobre a osmose pode ser utilizada como uma bibliografia principal, ou deveria ser considerada como um recurso complementar a um livro principal. Bem, eu diria que isso é semelhante ao que tem um livro. Os livros têm referências, nós também. Eu acho que vocês já viram isso no vídeo anterior sobre hipertensão. Bem, e também estamos conectados, por exemplo, a esse livro. Desenhamos essa plataforma em sinergia com esse livro, porque às vezes é necessário assistir a diferentes vídeos ou multimídia, mas às vezes queremos ler, não é verdade? Então, eu entendo que nem todos os estudantes são bons com os estudos, com as leituras, então vou utilizar um vídeo. Então, vejam, absorvam o que vocês possam e vamos criar essa base da estrutura. Depois podem passar para a leitura e isso pode ajudar. Depois posso ir para a aula e já tenho um modelo para entender o que iremos aprender nessa aula durante esse dia e se torna mais interessante. Não é uma substituição da leitura primária. É claro que na literatura primária, os livros refletem a forma de ensinar, por isso são maravilhosos os livros, mas também nós cobrimos o currículo de consenso. Atendemos a maioria das coisas que cada faculdade de medicina nos Estados Unidos está ensinando, mas definitivamente não na sua totalidade. Outra pergunta: osmose oferece banco de perguntas para os estudantes? Sim. Vejam, cada vídeo tem perguntas que correspondem a esse vídeo. Se o professor quer que esse estudante responda as perguntas, então passamos para aqui. Os estudantes podem ir diretamente para o banco de perguntas. Isso não pode ser alocado diretamente, é para que os estudantes possam fazer eles mesmos. Podemos entrar. Se eu estou estudando para o passo 1 de USMLE, eu posso entrar nesse banco de perguntas e eu digo assim: eu quero estudar a anatomia do sistema cardiovascular. Vemos aqui que há 23 perguntas e posso dizer: muito bem, eu
quero 10 perguntas e posso iniciar com um teste. É a forma em que posso fazer esse trabalho. Claro, temos sim um banco de perguntas para os estudantes desenhado como uma autoavaliação da aprendizagem desde o primeiro dia. A plataforma Osmose tem recursos clínicos e básicos? Sim, de fato, eu não mostrei, mas vou mostrar rapidamente nos últimos minutos. Vejam aqui, temos medicina interna. Convido a todos para que possam revisar esses materiais. Nós os dividimos em diagnósticos, mas também em condições clínicas. Sabemos o que estamos ensinando, por exemplo, falta de ar. Aqui temos esses vídeos, dispneia, né? Então, temos esses vídeos para que possam entender o que é a dispneia, que é uma condição. Eu vou colocar aqui a legenda em espanhol, que falta de ar, a dispneia. E o que veremos é justamente, bem, vou diminuir aqui a velocidade. Podem observar aqui que temos um algoritmo muito grande para que possam pensar e estudar. Eles podem imprimir, utilizar nas aulas. E o que aprendemos nesse vídeo é como eu posso trabalhar com esse paciente que tem dispneia, qual a causa. Talvez as letras estejam muito pequenas, mas qual a causa? Pneumonia será causa ou não? O asma é um problema cardiovascular, estão tendo uma parada cardíaca, é um problema metabólico, é por diabetes, é um ataque de pânico. Então, temos aqui uma ampla gama de possibilidades, ou rede de possibilidades. Isto é para todo tipo de estudante. Eu tenho certeza de que é hipertensão. Então, esses vídeos vão servir para gerir essa hipertensão. A outra pergunta é como isso é alinhado com os guias de prática clínica e evidência empírica com os guias globais. Muito boa pergunta. Aqui vemos as pautas, os guidelines com base nos Estados Unidos, para que vocês possam entender como clínicos o que nós estamos compartilhando e de onde saem essas informações aqui. Temos os guidelines que são públicos da Associação Americana do Coração. Isso foi feito de propósito para que vocês não confiem apenas em nós. Nós utilizamos os últimos guias. Às vezes não são guias dos Estados Unidos, mas às vezes com a OMS. São as nossas pautas, mas a ideia é que vocês possam localizar esse ponto. Bem, temos mais uma pergunta. Obrigada por estarem conosco. Sabemos que já ultrapassamos o tempo que falamos no início, mas é muito bom para todos. Osmose deve ser utilizada como um recurso complementar, como podemos lidar com as discrepâncias entre os guias diagnósticos e o livro que estamos utilizando. E é um vídeo em relação a isso. Assim, muito boa pergunta também. A pergunta do milhão sempre tem sido uma questão que está na mente de todos nós antes de osmose. Sempre é uma pergunta que surge. Temos diferentes guias, não é o mesmo que falou meu professor, nem o mesmo que dizem ou falam os guias. Então, se eu trouxer 5 cardiologistas, vão trazer cada um deles as suas versões. Então, eu diria, como resposta, é que os estudantes são sensíveis em relação a quando as coisas não estão alinhadas. Eles não gostam com essas discrepâncias, quando tudo não é branco e preto. Mas sabemos que o cuidado do paciente é mais cinza. Eu diria como professores clínicos temos a responsabilidade de guiar os estudantes e dizer, é uma excelente pergunta, vamos detalhar isso.
e tentamos manter tudo alinhado, mas, claro, tomamos decisões em alguns casos sobre qual a abordagem tomar ou como construir a aprendizagem, que seria diferente, talvez, de um livro ou de como vocês fariam nas aulas. Eu diria, para esses casos, que dirigir, orientar os estudantes para os melhores lugares, mostrar um clipe do vídeo, uma parte desse vídeo é uma forma de tomar é uma boa decisão. Não é uma resposta em branco e preto, mas espero ter respondido a sua pergunta. Muito bem. Eu aprecio muito o tempo que vocês estiveram aqui conosco. Vamos compartilhar uma versão dessas referências. Podem tirar um screenshot, mas nós vamos enviar para vocês. Isto é muito útil em relação a informações sobre aprendizagem ativa. Muito obrigada por terem estado aqui. Chantel, você gostaria de dizer alguma questão? Sim, espero que tenha sido útil para todos. Catherine, muito obrigada. Vamos compartilhar a apresentação com todos depois do nosso evento. Muito obrigada por terem estado conosco. Muito bom dia para todos. Obrigada.